Olá pessoal, hoje falaremos sobre ar e saúde. Nosso objetivo é compreender a importância dos gases da nossa atmosfera para a nossa vida, no nosso cotidiano, tá bem? Então segue lá, turma de sétimo ano, vamos aprender um pouco mais. Mas vê só, imagine esse copo aqui, ele está meio vazio ou meio cheio? O pessimista vê o copo meio vazio, o otimista vê o copo meio cheio. Mas tecnicamente, esse copo está sempre cheio, pois ele está com metade de ar e metade de água. Então, gente, nada de ver copo nunca vazio. Um copo sempre está cheio, nem que seja de ar. E neste ar, gente, nessa atmosfera, ele vai ter cerca de 78% de nitrogênio, de 21% de oxigênio e cerca de 1% de outros gases. Imagine se você enfileirasse 100 garrafas cheias de ar. Nessas 100 garrafas cheias de ar que você possui, cerca de 78 delas estarão cheias do gás nitrogênio, 21 delas do gás oxigênio e outras dos demais gases, como o dióxido de carbono, o argônio, o metano, criptônio, hidrogênio, um monte de nome feio, mas que são gases muito importantes para a vida do nosso planeta. Então, o primeiro gás que eu quero falar para vocês é o gás chamado nitrogênio. Ele também é chamado de azoto, que significa sem vida. É um gás inerte, né? Porque ele entra no nosso organismo, não faz nada e vai embora. Mas ele é um gás importantíssimo para a nossa vida, para o nosso organismo, pois ele é constituinte das plantas e vão constituir também o nosso organismo, as nossas células. O seu próprio DNA, nossos músculos são formados por proteínas, por ácidos nucleicos, por aminoácidos. Tudo isso que nossa estrutura, nosso organismo tem muitas proteínas que precisam, que vêm do nitrogênio, que possui nitrogênio em sua composição. Então, no nitrogênio no meio ambiente, ele primeiramente ocorre na atmosfera. Nessa atmosfera, como será que ele vai chegar no nosso organismo? Bem, se nós respiramos ele e ele não reage no nosso organismo, ele reagirá de outras maneiras, como por exemplo, em bactérias no solo. Existem bactérias dentro da Terra que tiram esse oxigênio do ar e passam esse oxigênio do ar para as plantas. Assim como existem também nitrogênios que tiram bactérias que tiram o nitrogênio de outros seres vivos, de seres em decomposição, e o passam para o ar. Então, o nitrogênio que existe no ar vem de seres que já morreram. E o nitrogênio que há nas plantas vem do ar por meio de bactérias que tiraram ele do ar e passaram para as plantas. Esse nitrogênio nas plantas participará da estrutura da planta como um todo, desde as suas folhas, suas raízes, em sua seiva, em toda a sua planta, o nitrogênio será muito presente. Tanto que o nitrogênio é considerado na agricultura como um macronutriente, ou seja, nutriente que a planta necessita em grandes proporções, tanto o nitrogênio como o fósforo e o potássio, uma formulação de adubo chamada de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, esses macronutrientes as plantas necessitam em proporções diferentes dependendo da cultura. A partir de então, esse nitrogênio que é encontrado em fertilizantes serve também para a produção de tintas, como na indústria de tecido, na produção dos jeans, na produção de corantes, também na agricultura, na formação dos seres vivos, na formulação de diversos produtos advindo das indústrias. Além disso, o nitrogênio também é utilizado na reprodução animal e na conservação de materiais biológicos. Por exemplo, na inseminação artificial, tanto o sêmen quanto os óvulos são armazenados no nitrogênio líquido. Os nitrogênios em seu estado líquido possuem temperaturas baixíssimas, cerca de 96
graus negativos, abaixo de zero. Então, nessa temperatura, a célula se conserva e não morre. Ela pode ser depois aquecida lentamente e ser utilizada para inseminação artificial, para fertilização in vitro. E nisso, na pecuária, por exemplo, você pode ter um animal de grande valor zootécnico, um animal que possua uma grande aptidão para ganhar peso, para reproduzir grandes filhos, né? Filhos que possuem a característica da raça, como velocidade, como ganho de peso, como uma beleza, como a características que você queira que aquela raça exerça. Será você quer que seja uma vaca que produza bastante leite, seja um bovino que produza bastante carne, uma raça de aves que produza ovos grandes. Então, você tem como selecionar esses material biológico, esse sêmen, esses óvulos e inoculá-los em outros animais de valor menor e assim conseguir animais de maior valor zootécnico em menos tempo. Ou seja, imagine o seguinte, você tem um bovino ou um cavalo que vale milhares de dólares, mas se você tentar reproduzir ele numa monta natural, aquele cavalo só cobrirá uma égua por vez, em cada relação. Mas se você tentar dividir aquela porção de sêmen do reprodutor, você pode, a partir de então, de uma ejaculação daquele animal, você reproduzi-lo, repartir aquela dose de sêmen para dezenas de éguas. Então, você poderá, através da inseminação artificial armazenada no nitrogênio líquido, fazer com que dezenas de éguas tenham filhos do mesmo animal, do mesmo garanhão. Isso também ocorre no armazenamento de células humanas, de material biológico humano também. O próximo gás que eu quero falar para vocês é o gás essencial para a vida, ou seja, é o nosso oxigênio. O oxigênio é essencial para a vida na Terra, mas será que existem seres que vivem sem oxigênio? Pois é, existem. Uma das grandes experiências como professor que eu tive foi quando falei para uma estudante que existiam seres que viviam sem a presença de oxigênio e ela ficou absurdamente admirada como algo disso poderia acontecer. E eu pude passar essa informação para ela e explicar como acontece. Então, nem tudo que é vivo precisa de oxigênio. Existem seres que vivem na ausência de oxigênio, chamados de seres anaeróbicos, que até em uma próxima aula falaremos um pouco mais sobre eles, mas eles vivem em um ambiente sem oxigênio. Um desses gases que eles respiram advém do enxofre, em regiões vulcânicas, por exemplo. Mas voltando para o oxigênio, quero falar o seguinte para vocês. O oxigênio, ele está presente na proporção correta no nosso planeta. Em 21% de oxigênio em nossa atmosfera é essencial para que tudo haja como está. Se houvesse uma concentração muito baixa ou muito elevada desses gás, haveria transtornos irreparáveis, tanto no nosso organismo como na natureza como um todo. Seriam insetos maiores, seriam uma qualidade de vida menor. Então, dezenas de eventos ocorreriam com o aumento ou diminuição desse oxigênio. Eu convido você a pesquisar mais um pouco sobre isso. Inclusive, até foi pergunta do professor Aprígio na outra aula, então vou dar spoiler não. Pesquisa lá, tá bem? O que eu quero falar também para vocês é sobre o nosso cotidiano, onde ocorre esse oxigênio. Bem, o oxigênio ele é retirado do ar por um processo chamado de destilação. Então, ele é separado, o nitrogênio, o gás carbônico, outros gases, e é retirado esse oxigênio, ele é armazenado e distribuído para hospitais. Quando um paciente necessita de oxigênio, é porque sua capacidade respiratória não está legal, está muito baixa. Ou seja, ele não consegue absorver
todo o oxigênio que ele inala na inspiração. Nossas células sanguíneas passam pelos pulmões com pequenas estradas em que passa uma célula atrás da outra, querendo pegar um pacotinho de oxigênio e devolver um pacotinho de gás carbônico. Então ela devolve um gás carbônico e pega um oxigênio e segue para levando esse oxigênio para os nossos órgãos, para todas as demais células do nosso corpo. Às vezes, quando há algum impedimento nessa janelinha em que ela pega o oxigênio, como por exemplo, uma inflamação, uma presença de líquido, um evento uma doença que impeça essa transposição do oxigênio dos alvéolos pulmonares para as células sanguíneas, então acontece essa redução do teor de oxigênio no nosso sangue, do nível de oxigênio em nosso sangue, que é chamado de hipóxia. Hipo quer dizer baixo, óxia, oxigênio. Então, essa baixa de oxigênio causa a falta de ar, causa tontura, causa ânsias de vômitos, desmaios, devido a essa baixa de oxigênio. Nosso sangue passa a se tornar um pouco mais ácido, porque o nível do outro gás, do gás carbônico, está se elevando, porque ele não está sendo entregue como deveria ser, está se acumulando na corrente sanguínea em nossas células. Também o oxigênio não está entrando como deveria. Além disso, o oxigênio também é importante no processo da fotossíntese, não é? Em que, a partir da energia solar, as plantas conseguem liberar oxigênio para a atmosfera e absorvem o gás carbônico. Outro fator importantíssimo do oxigênio é a sua relação como comburente, né? Como combustível. Aliás, como um comburente na reação de combustão, juntamente com um combustível. Para que haja uma explosão, é necessário 3 coisas: uma fonte de energia, um combustível e um comburente. Essa fonte de energia geralmente pode ser uma fagulha, algo que libere calor. A partir disso haverá uma outra substância chamada combustível, que pode ser álcool, gasolina, e haverá também nessa reação o oxigênio, como o comburente. Então, sem o comburente, sem o oxigênio, nenhuma explosão acontece. E por isso que ele é tão importante na indústria, como por exemplo na solda. Quando você vê um maçarico queimando, há duas mangueirinhas, uma verde e uma vermelha. A verde é do oxigênio e a vermelha do gás acetileno. A mistura desses gases ocorre a combustão, em que é possível cortar os metais através da solda. Então, sem o oxigênio, nada consegue explodir. Quando você vê algo pegando fogo, isso acontece por conta do oxigênio que acontece naquele espaço. Numa churrasqueira, por exemplo, quando abana a churrasqueira, você está fazendo o quê? Está jogando mais oxigênio para cima do carvão. Então isso faz com que o carvão se incendeie mais. Por isso que o fogo aumenta na churrasqueira quando você abana o fogo com a panela. Mas então, o que acontece quando você sopra uma vela e a vela apaga? Porque a vela não aumenta a chama da vela, a vela apaga. Quando você sopra uma vela com muita força, você acaba removendo o calor que mantinha aquele tripé, lembra o combustível, a fonte de calor e o comburente? Então o comburente acaba afastando o calor e acaba apagando a vela. Portanto, o oxigênio é importantíssimo, principalmente na respiração, na manutenção da vida na Terra. E também pensa, quem será o grande pulmão do mundo? Quem será que mais produz oxigênio no nosso planeta? O nosso pulmão do mundo, gente, são as algas. Não necessariamente somente as algas macro, que podemos ver nos oceanos. Também há algas microscópicas também, sendo bactérias dentro dos oceanos, tá bem? Um outro gás importante é o CO2. Este é importantíssimo no nosso meio ambiente, principalmente pelos efeitos que ele provoca. O CO2 já existe naturalmente no nosso planeta e ele é importante, como foi falado na outra aula,
no efeito estufa, na manutenção, na temperatura do nosso planeta. Quando esse gás carbônico está lá no seu nível ideal, a temperatura do planeta fica legal também. Somente que com os combustíveis fósseis, vindo do petróleo, vindo de diversos gases, de fontes minerais dentro do solo, também com queimadas, com aumento exagerado de produção de gás carbônico, o gás carbônico que devia estar armazenado no fundo do solo está chegando para a nossa atmosfera. Então estamos aumentando rapidamente o nível de gás carbônico na nossa atmosfera e aquecendo o nosso planeta. Esse excesso de gás carbônico ocasiona diversos problemas, como aquecimento global, que já falamos em outras aulas. Mas também existe uma utilização benéfica do gás carbônico no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o gás na produção de extintores de incêndio. O gás que existe neles é o gás carbônico, porque ele é um gás que vai afastar o oxigênio, e se não há oxigênio na reação, não existe combustão, como eu falei para vocês. Se eu tenho uma fonte de calor, tenho combustível, mas não tenho oxigênio, então não vai ter fogo. Então, os extintores são cheios de gás carbônico para que ele afaste o oxigênio, enche aquele ambiente ali de gás carbônico e não consiga ter oxigênio suficiente para que haja uma combustão, para que haja um incêndio, uma explosão. Além disso, o gás carbônico é utilizado também na produção de medicamentos, como medicamentos efervescentes, e na produção de bebidas, como refrigerantes, bebidas alcoólicas, como cervejas. Essa função do gás carbônico na bebida serve para diminuir o pH, deixá-lo um pouco mais ácido, para prevenir a proliferação de bactérias naquele ambiente. Também é um gás refrigerante, que ele auxilia no esfriamento daquela bebida, na sensação para matar nossa sede. Quando colocamos refrigerante no copo, essa pressão que existe dentro do refrigerante vai diminuindo. Então, as moléculas do refrigerante, do gás carbônico que estavam na forma líquida, dissolvidas na água, vão voltando ao estado gasoso, vão se nucleando tanto na borda do copo como na pedra de gelo que foi colocada dentro do refrigerante, e vão se formando grandes bolhas e vão se expandindo para o meio ambiente. Então aquela bolinha que existe no seu refrigerante é gás carbônico, aquela bolinha que existe no comprimido também é gás carbônico. Então, tanto também a da fumaça dos carros e das indústrias e do extintor de incêndio. Um outro gás importante no nosso cotidiano também é o gás metano. O gás metano é um grande poluidor da atmosfera, tanto por conta do mau acondicionamento dos resíduos sólidos, a produção dos lixões, tanto que já deveriam ter sido extintos no Brasil, de acordo com as leis ambientais, mas que ainda existem largamente em nosso país, infelizmente. Mas os lixões produzem, na sua decomposição, grande quantidade de gás metano que sai para o ambiente e que auxiliam no aquecimento do planeta Terra e também na produção de outros eventos como a chuva ácida. Esse gás metano também ajuda a destruir a camada de ozônio, então prejudica o planeta como um todo. O outro grande produtor de gás metano no nosso planeta é a produção pecuária, são os bovinos. Muitas vezes as pessoas confundem que o bovino elimina gás metano tanto pelo pum como pelo arroto, mas não. 90% do gás metano que os bovinos eliminam surge do arroto. Na sua digestão, na sua ruminação, na sua digestão como um todo. Uma das etapas chama-se ruminação, em que o animal ele deglute o alimento, mastiga, vai para um dos 4 estômagos que o ruminante possui. Ele consegue realizar uma pré-digestão, depois o alimento volta para a boca, o animal rumina, ou seja, remastiga aquele alimento, depois o capim volta e segue para os estômagos restantes, para realizar o seu processo digestivo. Mas nesse processo existe muita eructação, ou seja, os bovinos arrotam bastante gás metano, que prejudicam
a camada da atmosfera como um todo. Outra coisa que prejudica muito o meio ambiente também, e nossa saúde, são as partículas em suspensão. As partículas em suspensão são as pequenas partículas de tamanhos microscópicos que são soltas pelas fumaças dos carros, pelas fumaças das indústrias, que formam aquele smog, aquela fumaça, aquela nuvem de fumaça nas cidades, que você toca nas paredes e vê aquele acinzentado, o cinza da poluição das cidades, do ar das cidades. Então essas partículas finas entram em nossas vias respiratórias e causam inflamações como rinites, como sinusites, e inflamam as passagens do ar por todo o nosso organismo. Isso nos prejudica bastante em nossa saúde, causando rinites, sinusites, asmas, bronquites, pneumonites, enfim, diversas inflamações em nosso trato respiratório. Portanto, gente, cuidar do meio ambiente como um todo é importantíssimo, principalmente essa poluição do ar em que nós vivemos. E isso vai parte de uma decisão nossa de ter um consumo mais sustentável no nosso dia a dia. Saber reciclar, reutilizar, saber utilizar com sustentabilidade os recursos que possuímos. Ok, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Até mais!